Olá! Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa de doutorado. O principal objetivo do nosso trabalho é estudar a integrabilidade de uma família de sistemas planares quadráticos e que admite uma hipérbole invariante. E a gente quer caracterizar essa integrabilidade do ponto de vista geométrico. Então vamos começar o pôster com algumas definições. Vamos considerar um sistema 1. A gente vai dizer que uma curva C é uma curva algébrica invariante do sistema 1 se satisfizer a igualdade dada aqui na equação 2. E a gente vai chamar K de cofator da curva C. Nós dizemos que f, dada pela exponencial desse quociente, onde g e h são polinômios, é um fator exponencial do sistema 1 se satisfaz a igualdade dada na equação 3, e novamente a gente vai chamar ele de cofator de f. Nós dizemos que uma função h é uma integral primeira do sistema 1 se ela for constante em todas as curvas soluções do sistema. Isso é, quando h é diferenciável, ela deve satisfazer essa igualdade que aparece na equação 4. Agora, se existir uma função suave r que satisfaz a equação 5, a gente vai chamar r de fator integrante do sistema 1. Esse próximo teorema é o principal resultado que a gente utiliza aqui no trabalho. A gente tem que começar, então, buscando todas as curvas algébricas invariantes do sistema, juntamente com seus cofatores, e buscamos também os fatores exponenciais do sistema e os seus respectivos cofatores. O primeiro passo é a gente tomar a combinação linear desses cofatores, e se existirem tais constantes lambda_i e μj não nulo, satisfazendo essa combinação linear, a gente consegue obter, então, uma integral primeira para o sistema. Caso contrário, a gente passa para o passo 2i, que aí eu vou tomar essa combinação linear igual a menos o divergente do meu sistema. E aí, se existirem tais constantes não nulas, então a gente vai obter um fator integrante dessa forma, dada pela equação 6, para o meu sistema 1. Quando não é possível encontrar tais constantes não nulas que satisfaçam essas condições, isso significa que ou vai existir uma curva algébrica invariante de grau maior que você ainda não encontrou e você precisa dela para fazer essa prova, ou tal curva não vai existir e você não vai conseguir encontrar uma integral primeira para o seu sistema. Aqui, então, agora vamos para mais uma definição. Suponha que o meu sistema 1 admita uma integral primeira dessa forma dada em 7, onde os CIs são curvas algébricas invariantes e os FJ são fatores exponenciais. Se todos esses UJs aparecendo aqui nos expoentes dos fatores exponenciais forem zero, quer dizer, eu só vou ter produto de curvas algébricas invariantes, eu vou dizer que o meu sistema é Darboux integrável. Mas, se um desses UJs forem não nulos, eu vou dizer então que o meu sistema é Darboux generalizado integrável. E se eu tiver um fator integrante dessa forma, eu vou dizer que o sistema é liouvilleano integrável. Então, após estudar a integrabilidade dessa família, a gente está interessado na geometria desses sistemas em termos das suas curvas algébricas invariantes e no impacto dessa geometria na integrabilidade dos sistemas. Então, com essa motivação, a gente enuncia agora o próximo teorema. Vamos considerar novamente o sistema 1 e vamos supor que ele possua K curvas algébricas invariantes CI. E suponha que todas essas curvas sejam não singulares, isto é, não vão existir pontos nos quais CI e todas as suas primeiras derivadas se anulem, e essas curvas se intersectam transversalmente na reta do infinito. O item B vai me dizer que eu devo ter no máximo duas curvas algébricas invariantes se intersectando no plano finito, e elas devem se intersectar transversalmente. O item C, que não devem existir duas curvas que se intersectam em um mesmo ponto no infinito. E o item D, que a soma do grau dessas curvas deve ser n mais 1, onde n é o grau do meu sistema 1. Então, se todas essas condições estão sendo satisfeitas, o teorema me garante que existe um fator integrante cuja inversa é polinomial. Com isso, eu enuncio então o principal resultado do nosso trabalho. A gente chegou à conclusão que dentre essas 26 formas normais que a gente obteve para essa classe de sistemas com a hipérbole invariante, 4 dessas famílias não vão ser nem Darboux, nem liouvilleano integráveis, exceto por um conjunto enumerável de valores para os parâmetros, e dos restantes a gente vai ter que 15 vão ser Darboux integráveis,
Uma família vai ser liouviliana integrável, 6 vão ser Darboux generalizadas ou liouvilianas, dependendo dos valores dos parâmetros. E além disso, dentre essas 22 famílias integráveis, a gente observou que 13 delas vão admitir uma integral primeira racional. Dentre essas 26 formas normais estudadas no nosso trabalho, a gente tem famílias de 3, 2, 1 ou nenhum parâmetro. E na sequência a gente faz um exemplo, então vamos fazer o estudo dessa família 8, de um parâmetro, onde B deve ser diferente de zero, porque o caso em que B é igual a zero, a gente não tem uma hipérbole invariante. Nas tabelas seguintes, a gente vai apresentar, então, tudo que a gente estudou, tudo que a gente coletou sobre essa família. Nessa primeira coluna, vão aparecer as curvas algébricas invariantes do sistema 8 e os seus respectivos cofatores, onde J1 até J3 vão ser retas e J4 e J5 são hipérboles. Na segunda coluna, vão aparecer os pontos singulares do sistema, onde P1 até P4 vão ser os pontos da parte finita e P1 infinito até P3 infinito são os pontos singulares no infinito. E aqui é dado o tipo topológico de cada um desses pontos. Então, quer dizer, quando B é negativo, P1 e P2 vão ser nós, P3 e P4 são celas, P1 e P2 infinito são nós e P3 infinito é cela. E quando B é positivo, P1 até P4 vão ser pontos complexos e P1 infinito e P2 infinito novamente nó e P3 infinito é cela. Na terceira coluna, eu estou estudando a interseção dessas curvas algébricas. Quando a interseção é simples, isso quer dizer que as curvas estão se intersectando transversalmente. E quando é duplo, quer dizer que esse ponto é um ponto de tangência. Na tabela seguinte, nós apresentamos os divisores da família 8, onde o número que aparece multiplicando cada uma dessas curvas são as multiplicidades delas. E L infinito está denotando a reta no infinito. Aqui, então, são todas simples. O próximo item é o zero ciclo das singularidades do sistema 8. E ele vai me trazer também informações sobre as multiplicidades, só que agora dos pontos singulares. Neste caso, são todas simples também. Considerando, então, T como sendo a curva total do meu sistema 8, onde xj e is barra vão ser os completamentos projetivos das curvas algébricas invariantes, a gente vai ter associado a essa curva total o zero ciclo da curva total, que vai me trazer informações sobre quantas curvas estão passando por cada um desses pontos. Na terceira tabela, a gente apresenta então a fórmula geral para a integral primeira e para o fator integrante, e apresentamos também uma expressão simples para cada um deles. Nessa observação, a gente destaca que, apesar de apenas a condição A do teorema 2 estar sendo satisfeita, ainda assim a gente consegue obter um fator integrante cuja inversa é polinomial para o meu sistema 8, certo? Como a gente pôde observar aqui por essa expressão que a gente deu na tabela. E na proposição 1, a gente resume tudo que a gente obteve para a família 8. Essa família sempre vai admitir duas configurações distintas, dois retratos de fases distintos, sempre vai admitir um fator integrante cuja inversa é polinomial e sempre vai admitir uma integral primeira racional. Aqui, então, eu apresento os diagramas de bifurcação das configurações. Quando B é negativo, então, a gente tem 3 retas reais, 2 hipérboles reais e 4 pontos singulares reais na parte finita. E quando a gente cruza B igual a zero, essas hipérboles vão se degenerar, vão se transformar em retas. Os meus pontos singulares todos vão se chocar, a gente vai ter só um ponto de multiplicidade 4, mas quando a gente vai para o B positivo, as hipérboles reaparecem, esses pontos vão se separar novamente, só que eles vão ser todos complexos. O diagrama de bifurcação topológico, onde aparecem os retratos de fase para a família 8, inclusive o caso em que B é igual a zero, apesar dele não pertencer à família, a gente desenha para entender completamente o comportamento. E o nosso intuito é fazer esse estudo para todas as formas normais que admitem uma hipérbole invariante. E aqui, então, são as referências que a gente utilizou no nosso trabalho. Obrigada!